Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar seguimento à aula de cálculo, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai para continuidade, tá? Vai falar um pouquinho de funções contínuas ou funções descontínuas, por assim dizer. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que é uma função contínua. Basicamente, a compreensão de funções contínuas, ela vem também quando a gente compreende o que é uma função descontínua. Então, se equivale a dizer que uma função não é contínua, apresentar onde ou como ela é descontínua, tudo bem? Existem basicamente duas maneiras da gente fazer isso, tá? Aquilo que a gente chama de definição formal e aquilo que eu chamo propriamente de definição informal. Se eu tivesse numa aula presencial, eu perguntaria para a turma qual gostariam que eu apresentasse primeiro, tá? Como eu não tenho essa possibilidade aqui, eu vou começar falando da definição informal, tudo bem? Então, a definição informal de uma função, tá, contínua. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que peguem um papel, tá, um lápis ou uma caneta, sei lá, e posicionem o lápis para escrever ou desenhar uma função qualquer, tá? Pode ser a mesma função que eu vou desenhar aqui. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem um lápis, mesmo ponto mais ou menos, façam um desenho similar ao que está ali, tá? E tentem desenhar a partir daquele ponto do lápis uma função exatamente igual a que eu acabei de fazer aqui. Tudo bem? De maneira que seu lápis vai para lá na outra ponta da função, tudo bem? Ponta a ponta, você não largou o lápis do papel, você tem uma função, tudo bem? Quando a gente faz isso, basicamente a pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte: você tirou o lápis do papel alguma vez para terminar de fazer ou para fazer toda essa função? Me parece, se você fez isso, me parece que a resposta é não, tá? E se você não tirou o lápis do papel nenhuma vez, eu posso te afirmar que essa função que tu desenhou é uma função contínua, tá? Simples assim. A definição informal dela é aquela função que a gente não vê nenhum buraco, nenhuma falha, nada desse tipo, tá? A gente consegue desenhar ela de ponta a ponta, tá? Bem como está nos lápis aí. A gente pode, de qualquer forma, entender o que está acontecendo com essa função, simplesmente desenhando assim de ponta a ponta. Tudo bem? Se eu fosse pegar um outro exemplo aqui, tá? De novo vou fazer o eixo x, eixo y, ainda falando de definições informais, tá? Eu vou tentar fazer a mesma coisa, eu vou desenhar uma nova função, tá? E vou convidar vocês para posicionar o lápis agora um pouquinho mais embaixo, mas ainda assim à esquerda do eixo Y ali, para que a gente desenhasse. Então eu vou querer que vocês desenhem exatamente esse pedaço, tá? E depois continue o desenho desenhando esse outro pedaço, de maneira que vocês vão terminar e o lápis vai estar naquela posição. Tudo bem? Vou perguntar a mesma coisa. Você tirou o lápis do papel alguma vez aqui? Provavelmente a resposta de vocês vai ser sim. Tem uma falha, tem um pedaço ali que não conecta, né? Então a resposta é sim, eu tirei o lápis do papel e a conclusão também é tão seca quanto a resposta. Então f de x não é contínuo, tudo bem? Existe uma descontinuidade, tá? Na sua essência da palavra, eu estava desenhando uma função contínua, eu parei em algum momento, comecei em outro ponto e eu descontinuei aquilo que eu estava fazendo, tá? Simples assim, tudo bem? Então, eu vou pegar mais um último exemplo ainda na definição informal, tá? Para a gente continuar a nossa ideia. Coloca o lápis ali naquela posição novamente e desenhe esse pedaço de função e depois termine desenhando até aquela outra ponta lá. Vocês enxergam uma falha ali no meio? Sim, né? Vocês enxergam uma falha ali no meio. Essa falha, tá? É aquilo que está dando a descontinuidade na sua função, tá? Então, eu vou fazer aquela pergunta. Você tirou o lápis do papel alguma vez? Resposta é sim. A resposta então é que f não é contínua ou é descontínua. Então esse conceito de não ser contínua ou ser descontínua, que é a mesma coisa, vai ser muito comum a gente falar isso, e no momento em que a gente fala em descontinuidade, é muito comum também a gente se perguntar onde é que essa função é descontínua, tá? E aqui me parece muito claro que é naquele pedacinho, tá? Aquele pedacinho está dizendo, olha, eu parei de desenhar ali, comecei até muito perto, mas eu parei em algum momento, eu descontinuei aquilo que eu vinha fazendo, tá? Esse pedacinho a gente pode imaginar como aquele ponto em aberto, ou ponto vazio ali, tá? Ou a famosa bolinha aberta, como a gente gosta de chamar na aula, tá? Em algum ponto aquilo ali aconteceu. Então, para algum ponto C, tá? Essa função ali não obteve resposta. Eu não desenhei ela, eu não tenho o valor dela, tá? E eu posso afirmar que a função naquele ponto C não existe, justamente porque eu pulei ou porque eu deixei de desenhar. Tudo bem? E aí, de cara, além de falar que ela não é contínua, a gente afirma que ela é descontínua, e ela é descontínua exatamente naquele ponto que eu parei de desenhar. Tudo bem? Então, naquele momento, se tem um ponto da função que eu não posso calcular, no qual não tem resposta,
eu estou falando de uma função descontínua nesse valor de x, tá? Lembra que C é um valor de x, tá? É sempre um valor que a gente vai procurar no eixo x, tudo bem? Vamos então para a definição formal, tá? Que definições informais era isso, é simples assim. Agora vamos falar um pouquinho da definição formal. A definição formal é o seguinte, tá? A gente sempre vai pensar em um único ponto. Como assim? A gente vai pensar num ponto igual eu pensei antes, tá? Eu pensei em x igual a c, tá? E é nesse c que eu vou pensar. Então, a partir de um conceito feito através de um ponto, eu vou definir o todo, tá? Em outras palavras, eu defino / estudo o que acontece em um ponto e me pergunto se para todos os demais pontos acontece a mesma coisa, e aí eu vou poder afirmar se é contínuo ou não, tudo bem? Então, a gente vai se basear aqui em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é nos perguntar se f de c, lembra que eu estou colocando num ponto x igual a c, tá? Não mais f de x. Se eu só naquele ponto for estudar, eu vou me perguntar, f de c existe? O segundo pilar que eu vou me basear é, será que limite de f de x quando x tende a este ponto c também existe? E por fim, o terceiro pilar da continuidade, tá, é a gente entender ou / juntar esses dois outros pilares. Se eu, além de saber que a função f de c existe, o valor f de c existe, ou seja, a função existe no ponto c, e que o limite também existe, se esses caras forem iguais, bom, se essas 3 coisas ou esses 3 pilares forem verdadeiros, a gente tem uma função contínua naquele ponto c. Tudo bem? Então a definição formal é um pouquinho mais chata, tá? Mas a gente vai dar uma olhada nela agora. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos escrever aqui rapidamente eixo x, eixo y, tá? E eu vou começar de novo, né? Desenhando uma função. Essa função é muito similar ou igual até a que eu desenhei no começo da aula, tá? Então essa função é uma função qualquer, mas para falar de função contínua com definição formal, eu tenho que pensar ponto a ponto. Então eu vou pensar primeiro, vou fazer um checklist, tá? Se existe f de c, vou me perguntar se o limite da função f de x quando x tende a c também existe, e se essas duas coisas são iguais. Tudo bem? Para isso eu preciso escolher um ponto c. Escolhi o ponto c, calculei na função, ele me devolve o f de c. Claramente existe f de c, tá? Pelo que eu estou vendo no desenho. Então já posso marcar um checklist lá como primeiro, como ok. Se eu for analisar limite, eu vou pensar pela direita e pela esquerda. Afinal, estou colocando limite de x tendendo a c. Então eu tenho que primeiro pensar pela direita, eu vou pela função, vejo que ela vai para um valor. Vou pela esquerda, olho para a função e vejo que ela vai para o mesmo valor. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda são iguais, logo existe sim esse limite e posso cravar. E além disso, o limite, esse que existe, me parece que está indo para o mesmo f de c que eu já tinha calculado e que eu já tinha entendido antes. Então, quer dizer que o terceiro pilar ali está sendo satisfeito. Tá? Então, se eu tenho essas 3 coisas, eu posso afirmar com certeza que essa função é contínua no ponto c. Tudo bem? E mais do que ser contínua no ponto C, né, ela vai ser contínua em vários outros pontos, pelo que eu estou vendo dela, porque se eu analisar da mesma maneira, tudo isso vai acontecer. Então o que acontece é que eu tenho 3 situações para analisar, e essas 3 situações me devolvem, à medida que todas elas, são ok, me devolvem que a função é contínua, e aqui eu tenho que tomar um cuidado no primeiro momento e dizer que ela é contínua em C. Tudo bem? Me parece claro, eu tenho certeza que vocês entenderam que se eu escolhesse um outro lugar para C, tá? Um C negativo, por exemplo, um outro C, mas nessa função aconteceriam esses 3 pré-requisitos para que a função seja contínua. Então, eu sei, tá, pela definição informal, que ela é uma função contínua em todos os pedaços, para qualquer valor de x. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo aqui. Tá? Vou pegar uma outra f de x, de novo uma que a gente já trabalhou, tá? E aí eu vou tentar me perguntar se esses 3 pilares ocorrem, tá, em algum momento. Eu já sei que eles não vão ocorrer, tá, pelo menos em algum momento, porque eu sei que ela é descontínua. Mas vamos tentar fazer isso pela maneira formal. Eu posso pegar qualquer C? Claro que pode, mas me parece muito óbvio que existe um pedaço em que ela está sendo descontínua. É nesse pedaço que tu tem que analisar, para esse valorzinho de C, tá? Então, para esse valor de C, se eu procuro na função, como é um ponto vazio ali, eu sei que não existe. Então, de cara, já quebra o meu primeiro pilar. Em outras palavras, eu não tenho como afirmar que essa função é contínua, porque existe pelo menos um ponto, esse ponto é o C, tá? Em que eu sei que ela é descontínua. Tudo bem? Nem adianta eu tentar ver o resto, porque eu já estou dizemos que f é descontínua em x igual a c. Ponto final. Posso analisar o resto? Até pode, mas não serve para nada. Tudo bem? Se um falhou, nem adianta seguir adiante. Tudo bem? Mais uma. A aula de hoje é bem visual, né? Uma coisa bem mais gráfica. Então, vamos pegar aqui um outro gráfico, tá? Também com uma falhazinha.
mas eu vou me perguntar novamente, tá, se aquelas coisas acontecem. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, me parece que existe um ponto ali que é vazio. De novo, vou me perguntar nesse ponto. Se eu me perguntasse em qualquer outro ponto que não esse, aquelas três coisas seriam satisfeitas pelo que a gente viu, tá? Mas eu estou perguntando neste ponto. E basta um ponto de descontinuidade para que a função não seja contínua, tá? Então eu me pergunto naquele ponto, não tem como calcular, ou seja, não existe f de c, falha no primeiro, e eu já sei que a função é descontínua no ponto C. Tudo bem? Seguindo ainda em definições formais, tá? Vou pegar uma outra função agora, tá? Uma função um pouquinho diferente. Claramente ela é descontínua, tá? Porque eu estou vendo que se eu fosse desenhar isso com lápis, pensando na definição informal, eu não conseguiria terminar sem tirar o lápis do papel. Mas da maneira que está colocado aqui tem uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então para vários pontos de novo eu poderia analisar um valor C, tá? E poderia ver que ela ia ser contínua, mas existe um específico, né, que eu estou vendo que é onde vai ser um problema. Bem ali existe uma bolinha vazia. Mas essa bolinha vazia, ou esse valor da função, ele foi preenchido um pouco mais acima, tá? O que aconteceu aqui? Então vamos pensar. Para esse valor C, que anteriormente seria ali, na verdade eu passei dele, eu fui um pouco mais para cima e obtive resposta nesta função e me devolveu quem? F de C. Então eu posso continuar ali dizendo que, olha, F de C existe. Estou no caminho certo para ter uma função contínua, pelo menos nesse C que eu estou analisando. Tudo bem? Aí eu vou agora, bom, se eu analisei a primeira coisa, vamos analisar a segunda. A segunda é analisar o limite da função quando x tende a C. Tá? Eu tenho que analisar por ambos os lados, tá? Então eu tenho que fazer isso por um lado primeiro, pelo outro depois. Vamos fazer pelo lado direito, tá? Quando x tende a C, eu olho para a função, eu vejo que ela se aproxima de algum ponto, tá? Quando x tende a C pela esquerda, eu também olho para a função e vejo que ela se aproxima deste mesmo ponto, tá? Então eu posso afirmar que existe um valorzinho ali que eu vou chamar de L, que vai ser a resposta do limite dessa função quando x tende a C, tá? Só que à medida que eu posso afirmar isso, e é verdade, tá, eu começo a pensar, tá, mas tem alguma coisa errada, porque claramente esta função é descontínua. Sim, essa função é descontínua, e o que falha nesse caso é o terceiro pilar, tá? Porque na verdade esse L é muito diferente do f de C. O f de C foi encontrado antes lá em cima, tá? Então aqui vai falhar a terceira, e a gente vai continuar afirmando que essa função é descontínua em x igual a C. Tudo bem? Então não basta que um ou dois, tá, estejam corretos, eu preciso dos três, do contrário eu não tenho uma função contínua. Tá? Óbvio que se eu analisasse nos outros pontos, eu teria os três pilares corretos, mas neste ponto, e basta um, tá, que neste ponto eu não tenho a terceira hipótese, ou o terceiro pilar correto, e eu não posso afirmar então que é uma função contínua. E a gente diz que ela é descontínua neste ponto C. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de funções mais especiais aqui, tá? Vamos falar de funções racionais, por exemplo. Funções que podem ser uma função qualquer, que depende de x, obviamente, por outra função qualquer, dependendo de x. Então vamos pegar aqui uma função conhecida de vocês, tá? A gente fez bastante exercício disso nas listas. Então isso aqui é uma função racional, tá? Claramente eu não posso aplicar x igual a 3 aqui, tá? Eu já vou falar isso antes de continuar minhas contas. Mas aí eu me perguntaria, eu conseguiria obter f de 3? A resposta é não, porque se eu colocar 3 no lugar de x, eu vou ter uma divisão por zero. Tá? Mas nesse caso em específico, é uma função que a parte de cima é um polinômio de grau 2, fatorável, que eu tenho duas parcelas que se coincidem, eu posso cancelar, sobraria para mim um x mais 3. Repare que x mais 3 aqui não é a função, tá? X mais 3 é apenas o comportamento dessa função. Qualquer valor dessa função vai se comportar como x mais 3, exceto em x igual a 3. Porque em x igual a 3 eu não posso, eu fico tentado a colocar x igual a 3 ali e dizer que a função em 3 é 3 mais 3, logo 6, mas não é, porque eu tenho que olhar para a primeira definição dela, ou seja, essa aqui. Tá? Essa manipulação algébrica eu faço só para entender o comportamento. Tá? Mas vamos supor que eu não tivesse entendido tudo isso. Tá? O gráfico dessa função a gente já viu, que ele é um gráfico que tem um buraco bem ali, adivinha onde é que é esse buraco? Vai ser no 3, então por isso a gente vai fazer toda aquela análise, ou aqueles três pilares, no ponto x igual a 3. Tá? É como se o C fosse 3 agora. Tá? Então eu vou me perguntar, olha, existe a função ali? Não, ali é aberto, então eu já sei que já não existe f de 3, eu não posso aplicar, já teria falhado no primeiro, e aí eu tenho que dizer que essa função é descontínua em x igual a 3. E aqui de quebra, gravem sempre, é no valor de x onde o denominador é nulo. Tudo bem? Então sempre eu olhar uma função racional é procurar onde tem valores de x que fazem o meu denominador ser nulo. Se isso acontecer, pode ter certeza, naquele ponto a função vai ser descontínua. Tudo bem? Então
Então, ainda seguindo nessa pegada, a gente vai dizer isso de uma maneira geral, tá? Sempre que a função f for descontínua em C, esse C vai ser um valor que faz o denominador ser nulo, e aqui eu vou fazer alguns exemplos, tá? Essa função, por exemplo, eu não vou nem fazer a manipulação algébrica, eu já sei que em x igual a menos 2, ela é descontínua. Por quê? Porque eu teria divisão por zero, então não vou conseguir resposta, logo aquela primeira das hipóteses falha. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui eu tenho dois valores, tá? Tanto menos 1 quanto 1 não podem fazer parte do domínio dessa função, e logo eu não vou conseguir resposta. Eu já sei, então, que ela é uma função que não é contínua em x igual a menos 1 e 1, ou descontínua em x igual a menos 1 e 1. Tudo bem? 3, a mesma coisa, só que os valores do denominador que fazem dar zero mudam, seriam 0 e menos 2, tá? Também seria descontínua nesses valores. E por último, 4, tá? Um pouquinho mais simples, é uma função que não é contínua exatamente no x igual a 0, aqui é mais fácil de ver, porque é uma função no qual, quando eu divido ali por 0, e basta que eu coloque x igual a 0, eu vou ter essa divisão por 0, eu não tenho como calcular naquele ponto a função. Logo, é uma função descontínua em 0. Todas estas funções, se eu testasse os três pilares, tá, para dizer se ela era ou não contínua, especificamente no ponto C, lembra, ponto C é esse que eu estou testando valores que fazem o denominador dar zero, todas falhariam no primeiro, tá? E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Se todas falhariam no primeiro, a gente vai afirmar, olha, elas não são contínuas, porque fazem o denominador dar zero e fazem exatamente naqueles pontos que nós vimos ali. No primeiro menos 2, depois menos 1 e 1, depois 0 e menos 2 e depois 0. Tudo bem? Continuidade de polinômios. Isso aqui é muito fácil, tá? Mas de qualquer forma vamos olhar. Um polinômio de qualquer grau, tá? Coloquei um grau n aqui, uma coisa bem geral, tá? Eu vou colocar o desenho de um polinômio qualquer aqui, pra gente olhar, e vou me perguntar aqueles três pilares, obviamente escolhendo um ponto C, tá? Mas, enfim, vocês vão ver que para qualquer valor que eu escolha, tá? Vai acontecer aquelas três coisas. Então, se eu escolher um ponto C qualquer, eu pergunto onde ele está, eu me pergunto se tem uma resposta. Sim, eu tenho uma resposta, esse é um polinômio qualquer, tá? Eu sempre vou conseguir calcular um P daquele C, tá? E eu de cara já sei que o primeiro vai funcionar. Se eu testar limites pela direita e pela esquerda, também vai existir uma resposta, e esta resposta é igual ao valor que eu tinha calculado da função, o que satisfaz o meu terceiro pilar. Logo, a gente pode dizer que neste ponto C o polinômio é contínuo, tá? E isso vai acontecer para qualquer outro C que vocês escolham no polinômio. Logo, a gente pode chamar, ou pode dizer, que polinômios da forma P de x são contínuos em toda parte. Tudo bem? Então, essa é a parte mais fácil que tem na aula de hoje. Não precisa nem pensar, é polinômio, é contínuo. Tudo bem? Funções definidas por partes, para terminar, tá? Essa parte mais introdutória. Então, eu coloquei aqui duas funções, ou melhor, uma função, perdão, com duas leis, tá? A primeira delas é um pedaço barra lei que, né, ela manda, ou entre aspas, ela decide os valores da função para todos os valores de x menores do que 1, tá? E um outro pedaço que decide todos os valores de x, mas para valores de x maiores ou iguais a 1. Tudo bem? Então aqui, claramente, uma função de segundo grau, a primeira lei, uma função de primeiro grau, a segunda, claramente dois polinômios, tá? Então, para quaisquer valores, esses caras seriam, ou para quaisquer valores que eu teste nesse polinômio, seriam contínuos, porque eles são polinômios, acabamos de ver isso, tá? O que acontece aqui é que existe, tá, um valor do domínio, que no caso é 1, e que eu mudo a minha lei. Então eu tenho que verificar, adivinha onde? Justamente onde eu troco a minha lei, tá? E se eu troco no 1, eu vou me perguntar aquelas três coisas no 1. Se f de 1 existe, se o limite de f de x quando x tende a 1 existe, e por último, se as duas coisas anteriores são iguais. Claramente no 1, tá? Então eu vou fazer aqui sem fazer gráfico no primeiro momento, tá? Quanto vale f de 1? F de 1 vale 2. Por que vale 2? Porque a gente vai ter que olhar para qual lei? Para a lei de baixo, porque a lei de baixo diz para todos os valores de x maiores ou iguais a 1. E se eu quero calcular em 1, eu vou olhar para a segunda lei, tá? Que é aquela que diz, para calcular em 1, olha para mim. Tudo bem? Essa lei é o 2x, 2 vezes 1 dá 2, tá? Então existe f de 1, vale 2. Tudo bem? Qual a próxima coisa que eu tenho que ver? Limite quando f de x tende a 1. Mas eu primeiro tenho que escolher um lado, né? Eu tenho que olhar para a direita ou para a esquerda. Aquelas funções eu coloquei ali de uma maneira bem elucidativa, tá? Elas representam valores uma à direita e outra à esquerda, tá? Então quando eu olhar, por exemplo, para limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, eu vou olhar para a primeira delas, tá? E é simplesmente aplicando 1 ali, a gente vê que isso vai para 0. Quando eu olho pela direita, tá? Eu aplico aquilo ali no 1 também, só que na segunda, porque daí é valores à direita, e eu estou vendo que vai para 2. Então, por um lado vai para 0, por outro vai para 2, ela tem limites laterais
diferentes, logo não existe o limite quando f de x tende a 1. E aí o que aconteceu? Falhou na segunda, nem preciso continuar porque falharia na terceira. Tudo bem? Mas se eu ainda quisesse, né, eu poderia tentar pensar um pouquinho graficamente. Isso aqui é uma parábola e uma reta, dá para fazer esses gráficos tranquilamente, tá? As raízes do primeiro é menos 2 e 1, tudo bem? Então a gente pode fazer o coeficiente A que multiplica a parábola ali é negativo, então a famosa parábola com boca para baixo, a gente vai ter esse pedaço aqui como parábola, tá? Uma bolinha aberta ali, por quê? Porque não está definido em 1, aquele ponto obviamente é o 1, tá? E aí, para continuar, a gente teria uma reta exatamente 2x para valores de x maiores ou iguais a 1. Então seria uma reta começando aqui e continuando lá para cima. Claramente é uma função descontínua. A gente já sabia sem fazer o gráfico, tudo bem? Mas a gente pode verificar isso. A gente verifica ali que f de 1 vale 2, a gente verifica os limites laterais, um vai para 2 e o outro vai para 0, e ponto final. A gente já sabe que isso é suficiente para dizer que ela é descontínua, e descontínua nesse caso no ponto 1. Então, quando eu quiser analisar funções definidas por partes a respeito da sua continuidade, eu tenho que, antes de qualquer coisa, analisar onde troca o seu domínio, tá? Sempre onde trocar vai ser os possíveis pontos de descontinuidade. E, obviamente, né, se essas funções, por exemplo, forem definidas como uma função racional, mesmo que um pedaço dela, tem que ver se esse pedaço tem algum valor de x, o denominador dá zero, e isso por si só já também me define um outro possível ponto de descontinuidade. Tudo bem? Então isso é descontinuidade ou continuidade para nós, independente da maneira que a gente vê, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. Então tá, gurizada, era isso por hoje.